Bom, eu irei abordar o tipo de frutos e sementes. O fruto, ele é a estrutura carnosa das plantas angiosperma que se desenvolve a partir do ovário após a fecundação. Ele corresponde ao ovário desenvolvido da flor e com sementes maduras. As funções do fruto são bastantes, sendo alguma delas a proteção da semente em desenvolvimento, em alguns casos auxilia na dispersão das sementes, promove a propagação e perpetuação das espécies, e os frutos atuam como um envolvatório protetor das sementes. Entretanto, nem todos os frutos têm sementes. A estes damos o nome de paternocárpicos, e eles são produzidos por paternocapia, na qual é o processo que não ocorre fecundação. Um exemplo desse tipo de fruto é a banana. Bom, o fruto, ele também tem as suas partes. Ele é constituído por duas partes fundamentais, que seria o fruto propriamente dito, também é chamado de periocarpo, e a semente. Todas as partes do fruto derivam da flor. Bom, o periocarpo, ele é originado da parede do ovário e é apresentado em 3 camadas, sendo elas o epicarpo, que é a parte externa do fruto, conhecido também como casca, o mesocarpo, que seria a parte intermediária e mais desenvolvida, que é a parte comestível, geralmente, e o endocarpo, que é a parte que reveste a cavidade do fruto, e por ser muito fina, pode ser difícil a identificação e a separação. Bom, o desenvolvimento do ovário. Basicamente, os frutos são classificados em simples, agregados e múltiplos. Os frutos simples, eles são originados de um só ovário e de só uma única flor, e os exemplos disso são o tomate e a cereja. Os frutos simples podem ser do tipo seco e carnoso. Bom, falando por cima, os frutos secos, eles são basicamente os que possuem o pericarpo e são pobres de água. Logo, as substâncias nutritivas se concentram na semente. E os frutos secos, eles se classificam conforme a abertura do pericarpo nos seguintes tipos: ou frutos decentes, e que são... Bom, os frutos agregados, eles são aqueles que se originam de uma flor, e essa flor tem diversos ovários que são separados. Eles também têm a denominação de frutos aporcápicos. Um exemplo disso é a magnólia. Os frutos múltiplos são aqueles frutos que se desenvolvem de inflorescências nas quais os muitos ovários fundem-se e formam uma única estrutura. O exemplo disso é o figo, abacaxi e amora. Bom, os frutos decentes, eles são os que o pericarpo se abre durante o amadurecimento. O exemplo disso é a castanha. Tem o fruto indecentes, que seria o que o pericarpo não se abre naturalmente. O exemplo disso seria o girassol. Os frutos carnosos, eles são os que possuem o pericarpo rico em água e as suas substâncias são nutritivas. Os frutos carnosos também podem ser classificados em banga e drupa. A banga são os frutos com várias sementes facilmente separadas do fruto. O exemplo disso é a goiaba, mamão e melão. O drupa são os frutos com semente envolvida por um endocarpo duro e também chamado de caroço. O exemplo disso é a azeitona, abacate e ameixa. Bom, os frutos agregados. Os frutos agregados são chamados de frutos agregados porque são os que se originam de uma flor com muitos ovários separados. E também são denominados de frutos Bom, os frutos carnosos são os frutos que possuem o pericarpo rico em água e substâncias nutritivas. Os frutos carnosos, eles podem ser classificados em banga ou drupa. A banga são frutos com várias sementes facilmente separadas do fruto. E um exemplo disso seria a goiaba, melão e mamão. A drupa são os frutos que
estão envolvidas por um endocarpo duro e também são chamados de caroço. E um exemplo disso é azeitona, abacate e ameixa. Tem os frutos agregados, que são aqueles que se originam de uma flor com muitos ovários separados. Eles também são denominados de frutos em apodocarpo. Bom, os números de semente são basicamente 2. Os frutos mesopérmicos, que são aqueles que apresentam uma única semente. O exemplo disso é o abacate. O fruto polipérmico, que seria os frutos que apresentam mais de uma semente. O exemplo disso seria a laranja. Bom, os frutos decentes, eles são os que o pericarpo se abre durante o amadurecimento. O exemplo é a castanha. O fruto indecentes seria os que o pericarpo não se abre naturalmente. Um exemplo, o girassol. Bom, os frutos carnosos são basicamente os frutos que possuem pericarpo rico em água, totalmente ao contrário dos frutos secos. E eles são ricos em água e suas substâncias são nutritivas. Bom, nós temos termo fruta, fruto e posendofruto. Bom, eles são basicamente iguais na fala, mas eles têm significado diferente. O fruto é o resultado do desenvolvimento do ovário da flor. A fruta é o termo popular empregado para frutos e posendofrutos comestíveis de sabor adocicado. E o posendofruto, ele é qualquer estrutura que se assemelhe a um fruto, mas não que seja formada pelo amadurecimento do ovário, e sim de outras estruturas da flor, como o pesidelo e o recipitáculo.